O cheiro do mar parecia mais forte naquela manhã, como se a própria Salvador tentasse me segurar. O ar quente carregava o som distante de vendedores ambulantes e o riso das crianças que brincavam na praia. Era o mesmo cenário que eu via todos os dias. Mas, naquele momento, tudo parecia mais intenso. Talvez porque eu soubesse que estava indo embora. Minha mãe estava ao meu lado, segurando as mãos com força, como se temesse que eu escapasse de verdade. Você tem certeza disso, Clara? O sul é longe e frio. Não é como aqui. Sua voz era um sussurro hesitante, mas os olhos estavam cheios de lágrimas que ela tentava esconder. Eu sabia o que ela realmente queria dizer. Você vai ficar sozinha. E se não der certo? Respondi com um aceno, sem confiança suficiente para palavras. A verdade é que eu também não tinha certeza de nada. Só sabia que precisava ir. Salvador, com todas as suas cores e sons, tinha se tornado sufocante. O passado me seguia como uma sombra, e a única forma de escapar era deixar tudo para trás. Talvez no Rio Grande do Sul, entre montanhas e vinhedos, eu pudesse recomeçar. O ônibus chegou com um som metálico que cortou o ar. Coloquei minha mala no bagageiro, tentando ignorar a sensação de abandono que me apertava o peito. Minha mãe me puxou para um último abraço. Se cuida, minha filha. Você é mais forte do que pensa. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto o veículo partia, e eu deixava minha casa para trás. A viagem foi longa, como se o tempo quisesse me testar. O balanço do ônibus, o cheiro de plástico dos assentos e o sotaque das pessoas mudando, aos poucos me transportavam para longe de tudo que eu conhecia. As noites pareciam mais escuras conforme avançávamos, e o ar se tornava mais frio a cada parada. Eu tentava dormir, mas minha mente estava inquieta, repassando tudo o que eu estava abandonando e o que poderia encontrar pela frente. Quando finalmente cheguei ao Rio Grande do Sul, o contraste era tão grande que parecia outro mundo. O ar tinha um cheiro fresco de terra úmida, e o vento frio cortava meu rosto como um aviso de que eu não estava mais em casa. No horizonte, as montanhas se erguiam como gigantes silenciosos, guardando segredos que eu não podia compreender. A fazenda era imensa, maior do que eu imaginava. A casa principal, com suas paredes brancas e janelas altas, parecia observar cada movimento meu. Havia algo de imponente ali, algo que me fazia sentir pequena. Ao redor, os vinhedos se estendiam em fileiras organizadas, como se cada planta tivesse seu lugar exato. O cheiro das uvas maduras era doce, mas também tinha um toque de acidez, como uma promessa de que nem tudo ali seria fácil. Caminhei pelo caminho de cascalho até a entrada da casa, tentando ignorar o peso no meu peito. Era o começo de algo novo, mas também carregava um ar de mistério que eu não conseguia explicar. Talvez fosse o silêncio, ou a forma como o vento parecia sussurrar em meus ouvidos, mas naquele momento senti um arrepio. Olhei para trás, para o horizonte e me perguntei: o que exatamente eu estava procurando ao vir aqui? A primeira vez que o vi foi em uma manhã fria. Eu estava andando pelos vinhedos, tentando me acostumar ao ar gelado e à paisagem que parecia infinita. O cheiro das uvas era adocicado, misturado ao aroma fresco da terra úmida. Eu me abaixei para tocar o solo entre as plantas, avaliando sua textura quando ouvi passos atrás de mim. Levantei-me rapidamente, quase perdendo o equilíbrio, e lá estava ele. Alto, de olhos sérios, e uma expressão que parecia mesclar curiosidade e desconfiança. Ele usava uma camisa de linho dobrada até os cotovelos e botas de couro gastas, como se pertencesse àquele cenário de forma natural. Você deve ser a nova agrônoma, disse ele, a voz grave combinando com o ambiente ao redor. Sou sim, Maria Clara, respondi, estendendo a mão. Ele hesitou por um segundo, mas apertou minha mão com firmeza. Eduardo, disse sem sorrir. Havia algo nele que me deixava desconfortável, não por falta de simpatia, mas pela intensidade de seu olhar. Era como se ele tentasse me desvendar antes mesmo de me conhecer.
Durante aquela conversa inicial, ele me mostrou os vinhedos, explicando detalhes sobre o cultivo e o tipo de solo. Embora sua fala fosse prática, havia um orgulho evidente em suas palavras, como se cada planta fosse uma extensão de si mesmo. Enquanto caminhávamos, percebi que ele era o tipo de pessoa que escolhia suas palavras com cuidado, como se cada frase fosse medida antes de ser dita. Em um momento, tropecei em um pedaço de cascalho e quase caí. Eduardo me segurou pelo braço, seu toque firme, mas respeitoso. Você precisa prestar atenção no caminho, disse ele, e pela primeira vez vi um leve sorriso no canto de seus lábios. Não era exatamente caloroso, mas havia algo ali, algo que me fez querer saber mais sobre ele. Quando voltamos à casa principal, ele me apresentou a Antônio, seu pai. Ao contrário de Eduardo, Antônio foi caloroso desde o primeiro momento. Finalmente temos alguém para modernizar esta fazenda, disse ele com entusiasmo, me fazendo sentir mais à vontade. Eduardo, no entanto, ficou em silêncio, observando de longe enquanto eu conversava com seu pai. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto organizava minhas coisas no pequeno quarto que me foi designado, olhei pela janela e vi Eduardo no campo, sozinho. Ele estava parado entre os vinhedos, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no horizonte. Havia algo em sua postura que sugeria que ele também carregava um peso, algo que ele preferia manter guardado. Deitei-me naquela noite com a mente cheia de pensamentos. Eduardo era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Havia nele uma mistura de gentileza e dureza, como se ele fosse ao mesmo tempo uma muralha e um porto seguro. Eu não sabia ao certo o que pensar dele, mas uma coisa era clara. Nosso encontro não seria facilmente esquecido. Meu segundo dia na fazenda começou com o sol tímido se escondendo atrás de nuvens pesadas e o vento frio que parecia passar direto pelos casacos. Antônio, o patriarca da família, me chamou para um café da manhã na varanda da casa principal. Ele já estava sentado quando cheguei, com uma xícara de café fumegante nas mãos e um sorriso caloroso que parecia aquecer o ambiente mais do que o próprio sol. Maria Clara, sente-se. Quero ouvir sobre você, disse ele, gesticulando para a cadeira ao lado. Sua voz tinha um tom acolhedor, quase paternal. Era uma diferença marcante em relação ao silêncio calculado de Eduardo no dia anterior. Enquanto o serviçal trazia mais café e pão fresco, comecei a contar sobre minha formação, meus planos e um pouco da minha vida em Salvador. Antônio escutava com atenção, ocasionalmente soltando comentários animados como: "É disso que precisamos aqui. Gente com ideias novas." Ele parecia genuinamente interessado, não apenas no que eu podia trazer para a fazenda, mas na minha história. Por um momento, me senti vista, como se ele enxergasse além das credenciais e olhasse para a pessoa que eu era. Entre uma xícara de café e outra, Antônio começou a falar sobre a fazenda. Ele me contou como ela havia sido construída do zero, como cada vinhedo era fruto de anos de trabalho árduo. Seus olhos brilhavam enquanto ele descrevia o orgulho que sentia pela terra, mas também havia um tom de cansaço. "Eduardo vai herdar isso tudo um dia", disse ele com um suspiro. "Mas ele precisa enxergar o potencial que temos aqui, como você parece enxergar." Percebi que aquela frase tinha peso. Antônio queria que Eduardo assumisse o comando da fazenda com paixão, mas parecia que algo o impedia. Não tive coragem de perguntar o quê, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Talvez Eduardo não fosse tão fechado por escolha própria, mas por algo que ele carregava. Enquanto terminávamos o café, Antônio colocou uma mão pesada, mas gentil, sobre meu ombro. "Clara, você vai se sair bem aqui. Eu sinto isso. Só não deixe ninguém te fazer acreditar no contrário." Foi um momento breve, mas cheio de significado. Aquelas palavras eram como um escudo invisível que ele estava me entregando, e eu sabia que iria precisar dele. Pouco depois, enquanto caminhava pelos campos para conhecer mais da propriedade, ouvi Antônio conversando com Eduardo. Eles estavam discutindo algo sobre os planos da fazenda, mas a conversa logo ficou tensa. "Ela tem potencial, filho. Talvez seja a hora de abrir",
sua mente para mudanças. Não consegui ouvir a resposta de Eduardo, mas sua expressão séria quando cruzamos olhares mais tarde dizia tudo. Ele não estava convencido. Naquela noite, enquanto organizava meus relatórios iniciais, lembrei-me do entusiasmo de Antônio e de como ele parecia acreditar em mim. Foi um alívio saber que, pelo menos para ele, eu não era apenas uma funcionária. Eu tinha algo a oferecer, e isso significava mais do que eu poderia expressar. O primeiro encontro com Cecília aconteceu no final da tarde, na sala de estar da casa principal. A luz dourada do sol passava pelas cortinas de linho branco, criando um contraste entre o ambiente acolhedor e o olhar frio que ela me lançou assim que entrei. Era como se, em poucos segundos, ela já tivesse me avaliado e decidido que não gostava do que via. "Você deve ser a nova agrônoma", disse Cecília com um tom neutro que carregava uma ponta de desdém. Ela se levantou do sofá com elegância, ajustando o colar de pérolas no pescoço. Era uma mulher imponente, com uma postura que parecia dizer: "Nada aqui acontece sem a minha aprovação." "Sou sim, senhora", respondi, tentando parecer confiante, mesmo sentindo o peso do olhar dela. Eu sabia que seria difícil, mas não esperava que a tensão fosse tão imediata. Ela não apertou minha mão quando a estendi, apenas fez um movimento, breve com a cabeça, e se sentou novamente. A conversa que se seguiu foi superficial. Cecília perguntava sobre minha formação e experiência, mas parecia mais interessada em testar minha paciência do que em ouvir minhas respostas. "É raro alguém de tão longe vir para cá", comentou, com um sorriso forçado. "Espero que você consiga se adaptar. O Sul não é para qualquer um." Embora não houvesse nada abertamente hostil em suas palavras, havia algo no tom dela que fazia minha pele arrepiar. Era como se cada frase tivesse um peso oculto, algo que só ela compreendia. Antônio entrou na sala em um momento, quebrando o clima tenso com sua energia calorosa. "Cecília, Clara é exatamente o que precisávamos para modernizar a fazenda. Você vai ver como ela vai fazer a diferença." Cecília sorriu para o marido, mas era óbvio que ela não compartilhava o entusiasmo dele. "Claro, querido. Vamos dar uma chance para ela." Sua voz parecia carregada de ironia, como se dar uma chance fosse mais uma obrigação do que uma escolha. Naquela noite, enquanto revisava algumas anotações no meu quarto, ouvi vozes abafadas vindas da sala. Era Cecília e Antônio, discutindo. "Ela é inteligente, Cecília, e está aqui para trabalhar, não para competir com ninguém", disse ele. A resposta dela foi mais baixa, mas consegui captar algumas palavras. "Você não vê? Ela não pertence a esse lugar, e você sabe disso." As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu tentava dormir. Apesar da fachada educada, Cecília já havia deixado claro que não me aceitava ali, mas o que ela não sabia é que eu já tinha enfrentado olhares de julgamento antes. E dessa vez, eu não pretendia ceder. Os dias seguintes foram intensos. A rotina na fazenda era exigente, mas envolvente. Cada manhã, o cheiro da terra e o som dos pássaros me recebiam. E, apesar do clima frio, havia algo caloroso no trabalho com as videiras. Eduardo estava sempre por perto, mas mantinha aquele jeito reservado, como se sempre avaliasse as pessoas ao seu redor. Começamos a passar mais tempo juntos nos vinhedos. Ele parecia diferente quando falava sobre a terra, mais relaxado, como se aquele fosse o único lugar onde ele podia ser ele mesmo. "Você sabe que isso aqui não é só negócio, né?" Ele me disse uma vez, enquanto segurava uma uva entre os dedos. "É uma herança. Algo que meu pai construiu do nada. É mais do que apenas vinhos. É a história da nossa família." Eu o ouvi com atenção, admirando a paixão que ele colocava em cada palavra. Havia algo na forma como ele falava que me fazia querer saber mais, não apenas sobre a fazenda, mas sobre ele. Aos poucos, ele começou a se abrir, compartilhando pequenas histórias de sua infância ali, como a vez em que ele tentou fugir de casa porque achava injusto ter que trabalhar nos vinhedos enquanto os amigos brincavam. Em troca, eu também,
Compartilhava um pouco de mim. Contei sobre Salvador, sobre as cores e os ritmos que faziam parte da minha vida. Ele ouviu com interesse, e eu percebi que, por trás daquela fachada séria, Eduardo tinha curiosidade sobre o mundo além das colinas do sul. Houve momentos pequenos, mas significativos. Um dia, enquanto andávamos pelos vinhedos, ele parou para me ensinar a colher as uvas corretamente. Suas mãos roçaram as minhas. E por um instante, nossos olhares se encontraram. Não foi apenas um momento de proximidade física. Foi como se algo não dito passasse entre nós. Algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Outra vez, durante uma tarde particularmente fria, ele apareceu com uma caneca de chimarrão e me explicou a tradição gaúcha por trás da bebida. Você pode não gostar, mas precisa provar pelo menos uma vez, ele disse, com um sorriso que era quase desafiador. E eu provei, mesmo que o gosto amargo não fosse exatamente o meu favorito. Agora é sua vez, retruquei, entregando-lhe um pedaço de bolo de aipim que tinha feito na cozinha. Ele hesitou, mas aceitou, e o sorriso que ele deu depois de provar foi sincero. Esses momentos, embora pequenos, começaram a construir algo maior. Eu ainda não sabia o que era, mas sentia que havia uma conexão crescendo entre nós. Algo que ia além das palavras. Eduardo não era apenas o filho do dono da fazenda. Ele era alguém com camadas, alguém que carregava o peso das expectativas, mas também tinha um lado leve e humano que raramente mostrava. Naquela noite, enquanto eu olhava pela janela do meu quarto, vi Eduardo novamente no campo, desta vez com um olhar diferente. Ele parecia menos perdido, mais presente. E pela primeira vez, me perguntei se talvez eu fosse parte da razão disso. A convivência com Cecília nunca foi fácil, mas até então eu tinha conseguido contornar sua hostilidade com paciência. No entanto, tudo mudou durante uma festa que a família organizou na fazenda. Era um evento tradicional para celebrar a colheita das uvas, algo que reunia produtores, amigos e pessoas influentes da região. Eu estava ansiosa, não apenas por ser minha primeira vez em um evento tão grandioso, mas porque sabia que cada olhar estaria sobre mim, incluindo o dela. Naquele dia, usei meu melhor vestido, um azul simples que eu trouxera de Salvador. Quando entrei na festa, senti os olhares de estranhamento de alguns convidados, mas me forcei a ignorar. Eduardo me encontrou logo depois e sorriu. Você está linda, disse ele sem rodeios, fazendo meu coração disparar. Sua presença era reconfortante, como uma âncora naquele mar de rostos desconhecidos. Cecília, por outro lado, parecia estar à espreita. Ela andava entre os convidados como uma anfitriã perfeita, mas seus olhos sempre encontravam os meus, com aquele olhar gelado que já havia se tornado familiar. Em certo momento, enquanto Eduardo se afastou para falar com alguns amigos, Cecília se aproximou. Você parece estar se divertindo, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que esteja aproveitando, porque nem todos aqui vão entender a sua presença. Havia algo nas palavras dela que me fez congelar por um momento. Não era apenas sobre minha origem ou classe social. Era algo mais profundo. Algo que ela não dizia diretamente, mas que me fazia sentir deslocada. Tentei manter a compostura, mas antes que pudesse responder, ela continuou. Você é inteligente, Maria Clara, mas inteligência não é tudo. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam. Espero que você entenda isso com o tempo. Foi uma humilhação sutil, mas devastadora, feita com precisão calculada para me atingir onde mais doía. Respirei fundo e, pela primeira vez, decidi não recuar. Olhei nos olhos dela e disse: com todo o respeito, Dona Cecília, eu não vim aqui para me encaixar. Vim para trabalhar e fazer a diferença. E acho que estou fazendo isso. Meu tom foi firme, mas educado. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa com a minha resposta, e se afastou sem dizer mais nada. A tensão permaneceu no ar pelo resto da festa. Eduardo percebeu que algo estava errado e tentou me perguntar, mas eu desconversei. Não queria causar problemas entre ele e a mãe, pelo menos não naquele momento. Porém, na minha cabeça,
As palavras dela ecoavam, me fazendo questionar se eu realmente tinha um lugar ali. Naquela noite, sozinha no meu quarto, a dor finalmente me alcançou. Por mais que eu tentasse ser forte, o peso do preconceito e da rejeição de Cecília era esmagador. Mas, enquanto lágrimas corriam pelo meu rosto, eu me lembrei das palavras de Antônio. Você é mais forte do que pensa. E foi isso que me fez decidir ficar. Não por Cecília, não por Eduardo, mas por mim. Eu não deixaria ninguém me tirar o que eu estava construindo. Os dias após a festa foram um turbilhão de emoções. Eduardo parecia mais presente, mais próximo, como se algo nele tivesse mudado. Ele começou a me procurar com mais frequência, nos vinhedos, às vezes apenas para conversar, outras para ajudar em tarefas que ele, como herdeiro, não precisava fazer. Sua presença era reconfortante, mas também confusa. Cada vez que ele me olhava com aquela mistura de ternura e intensidade, eu sentia meu coração se acelerar, mesmo sabendo que Cecília jamais aprovaria. Então, uma tarde, enquanto terminávamos de revisar algumas anotações no escritório da fazenda, Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Clara, eu quero te perguntar uma coisa. Ele começou nervoso, algo que não combinava com seu habitual ar confiante. O que você espera? Daqui? Digo, da fazenda de nós? A pergunta me pegou desprevenida. Eu sabia que havia algo crescendo entre nós, algo que era impossível ignorar. Mas responder aquilo parecia colocar tudo em risco. Eu não sei, Eduardo. Estou aqui para trabalhar, para construir algo. Mas eu não esperava você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se pesasse minhas palavras, e então deu um passo mais próximo. Eu também não esperava você, Clara. Mas aqui estamos. Seus olhos estavam fixos nos meus, e naquele momento as dúvidas pareceram desaparecer. Ele segurou minha mão, sua pele quente contrastando com o frio da sala. Eu quero tentar. Clara, não importa o que minha mãe pense ou o que os outros digam, eu quero você ao meu lado. Meu coração disparou, e por um instante, tudo ao redor pareceu sumir. Mas junto com a emoção, veio o medo. Eduardo, isso não é tão simples. Sua mãe já deixou claro o que pensa de mim. E você sabe que não vai ser fácil. Eu não quero ser a razão de problemas entre vocês. Ele apertou minha mão, seu olhar firme. Os problemas entre mim e minha mãe já existem há muito tempo. Isso não tem nada a ver com você. E, se ela não consegue ver o que eu vejo em você, esse é o problema dela, não nosso. Suas palavras eram um misto de desafio e carinho. E naquele momento, percebi que ele estava disposto a lutar. Não apenas por nós, mas pelo que acreditava. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a deixar claro para todos ao redor que estávamos juntos. Ele fazia questão de andar ao meu lado, de me incluir em decisões importantes e de demonstrar, mesmo que discretamente, seu afeto. Isso, é claro, gerou reações. Alguns empregados cochichavam quando passávamos, e Cecília não disfarçava seu descontentamento. Uma noite, durante o jantar, ela finalmente explodiu. Então, é isso mesmo? Perguntou, sua voz carregada de ironia, enquanto olhava para Eduardo. Você está disposto a jogar fora tudo o que construímos por um capricho? Eduardo manteve a calma, mas sua voz era firme. Isso não é um capricho, mãe. Clara é importante. Para mim. E se você não pode aceitar isso, então talvez seja você quem precise repensar as suas prioridades. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhou para mim com um sorriso encorajador, mas Cecília levantou-se da mesa e saiu sem dizer mais nada. Foi um momento difícil, mas também libertador. Eduardo havia tomado uma decisão e eu sabia que, independentemente do que acontecesse, ele estava ao meu lado. Os dias que se seguiram à declaração de Eduardo foram um misto de tensão e silêncio. Cecília evitava falar comigo, limitando-se a comentários breves e olhares que diziam mais do que palavras. No entanto,
Sua postura parecia mais reflexiva do que agressiva, como se algo dentro dela estivesse mudando. Eu não sabia o que pensar, mas também não tinha tempo para especular. O trabalho na fazenda continuava e Eduardo e eu seguíamos juntos, firmes em nossa decisão. Tudo mudou em uma manhã chuvosa, quando um acidente inesperado aconteceu. Os vinhedos estavam escorregadios por causa da chuva da noite anterior. E Cecília, que raramente se aventurava entre as plantações, decidiu inspecionar pessoalmente uma área que precisava de reparos. Estávamos todos ocupados em nossas tarefas quando ouvimos um grito. Corri na direção do som, o coração disparado, sem saber o que encontrar. Quando cheguei, vi Cecília caída em uma vala, com a perna presa entre as pedras e a água da chuva correndo em volta dela. Seu rosto estava pálido, e a dor em seus olhos era evidente. Sem pensar duas vezes, desci para ajudá-la. A lama escorregadia tornava cada movimento difícil, e a chuva fina que começava a cair complicava ainda mais as coisas. Aguente firme, Dona Cecília. Eu vou tirá-la daqui, disse, tentando manter a calma. Ela não respondeu, mas seus olhos se fixaram nos meus, carregados de algo que eu não conseguia decifrar. Com esforço, consegui soltar sua perna, apoiando-a para que subíssemos juntas. Eduardo chegou pouco depois, ajudando a carregá-la de volta à casa. Enquanto ela era atendida pelo médico da família, fiquei em silêncio, refletindo sobre o que tinha acontecido. Mais tarde, quando todos já estavam mais calmos, Cecília pediu para me ver. Entrei no quarto dela com hesitação, sem saber o que esperar. Ela estava sentada na cama, com a perna enfaixada, e me olhou por um longo momento antes de falar. Você podia ter me deixado lá, disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Mas você não deixou. Fiquei sem palavras por um instante, mas então respondi. Não é assim que eu sou, Dona Cecília. Eu faço o que é certo, independente de qualquer coisa. Ela assentiu lentamente, como se estivesse processando minhas palavras. Eu não sei se posso mudar tudo o que sinto, mas eu quero tentar. Você me mostrou algo hoje, Maria Clara. Algo que eu não via antes. Saí do quarto com o coração pesado, mas também com um fio de esperança. Aquela não era uma aceitação completa, mas era um começo. E pela primeira vez, senti que talvez Cecília pudesse enxergar além de seus preconceitos. Os dias que se seguiram ao acidente foram marcados por uma mudança sutil, mas perceptível no comportamento de Cecília. Ela ainda mantinha um certo distanciamento, mas seus olhares haviam perdido o tom de julgamento. E, pela primeira vez, parecia que ela estava me enxergando como uma pessoa e não como uma ameaça. Eu evitava criar expectativas, mas algo em mim queria acreditar que aquele era o início de algo melhor. Uma noite, enquanto eu revisava relatórios na sala, Antônio apareceu e me chamou. Cecília quer falar com você, disse ele, com um sorriso discreto, mas encorajador. Meu coração disparou, mas assenti e o segui até o quarto dela. Encontrei-a sentada em uma poltrona próxima à janela, olhando para o céu estrelado. A luz suave do abajur dava ao ambiente um tom mais íntimo, quase vulnerável. Entre, Clara, disse ela, gesticulando para uma cadeira em frente à dela. Sua voz era mais suave do que eu jamais ouvira. Sentei-me, tentando esconder minha apreensão. Cecília suspirou antes de começar a falar, como se cada palavra fosse um esforço deliberado. Eu nunca fui boa em admitir que estou errada, disse, olhando para as mãos. Mas não posso ignorar o que você fez por mim. Você podia ter me deixado lá, naquele vinhedo, e ainda assim, arriscou-se por mim. Tentei responder, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu estava errada sobre você, Clara. Errada de muitas formas. Passei tanto tempo tentando proteger essa família que acabei esquecendo o que realmente importa. Você mostrou mais força, mais caráter, do que eu estava disposta a enxergar. Enquanto ela falava, seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma visão que eu nunca imaginei presenciar. Eu sei que minhas palavras e ações machucaram você, e eu não espero que você me perdoe tão facilmente.
Mas quero que saiba que lamento. De verdade. Senti um nó na garganta, mas consegui dizer: eu não guardo rancor, Dona Cecília. Só quero que possamos nos entender, pelo bem de todos, especialmente Eduardo. Ela assentiu, parecendo aliviada. Eduardo sempre viu o que eu demorei tanto para enxergar. Você é forte, Clara. Mais forte do que eu jamais fui. Antes que eu saísse, Cecília abriu uma pequena caixa que estava sobre a mesa ao lado. De lá, tirou um colar simples, mas bonito, com um pingente de ouro em forma de folha de videira. Era da minha mãe, explicou com a voz baixa. Quero que você fique com ele. Considere isso. Uma forma de mostrar que, finalmente, eu aceito você como parte dessa família. Aceitei o colar com mãos trêmulas, sentindo o peso do momento. Aquela era mais do que uma joia, era o símbolo de uma barreira finalmente quebrada. Quando voltei, para o meu quarto naquela noite, olhei para o pingente por um longo tempo, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Não era o fim de todos os conflitos, mas era o começo de uma nova fase. E isso, por si só, já era uma vitória. O dia do casamento chegou com o brilho suave de um sol de outono, iluminando os vinhedos. As fileiras de parreiras pareciam dançar, ao vento, e o aroma doce das uvas maduras misturava-se ao perfume das flores que decoravam o local. Eduardo e eu havíamos decidido nos casar ali, no coração da fazenda, cercados pelo que representava a nossa jornada até aquele momento. A cerimônia foi uma mistura das nossas culturas. Do lado de Eduardo havia a tradição gaúcha, a música suave de acordeões e o toque das botas dos peões, que se revezavam entre risadas e abraços. Do meu lado, trouxe um pouco da Bahia, uma roda de samba improvisada e quitutes como acarajé e bolo de aipim, que rapidamente ganharam os elogios dos convidados. Era como se dois mundos se encontrassem em perfeita harmonia. Cecília, que no início relutava em participar ativamente, surpreendeu a todos ao fazer um discurso. Ela se levantou, com o mesmo porte elegante de sempre, mas suas palavras foram diferentes daquela Cecília de meses atrás. Hoje eu vejo que a verdadeira riqueza de uma família não está na tradição ou no sangue, mas nas conexões que construímos com aqueles que nos cercam. Maria Clara, você não apenas trouxe felicidade ao meu filho, mas também ensinou a mim, e a todos nós, o que significa força e generosidade. Obrigada por fazer parte desta família. Não consegui segurar as lágrimas. Aquela mulher, que tanto me julgara, agora estava ali, declarando sua aceitação diante de todos. Eduardo apertou minha mão com um sorriso, e eu senti que todo o peso que carregamos ao longo dos meses havia enfim se dissipado. A cerimônia foi seguida por uma festa vibrante. Sofia, a irmã de Eduardo, liderou a pista de dança com sua energia contagiante, e até mesmo Antônio se arriscou em alguns passos, arrancando gargalhadas de todos. Henrique, meu amigo da Bahia, havia vindo especialmente para a ocasião, e trouxe consigo uma alegria que parecia contagiar cada canto da festa. No final da noite, enquanto os convidados começavam a se dispersar, Eduardo e eu caminhamos pelos vinhedos, agora silenciosos sob o céu estrelado. Ele segurou minha mão e olhou para mim com a mesma intensidade de sempre. Eu sabia que você mudaria tudo, Clara. Desde o dia em que a vi, sabia que nossa história não seria comum. Sorri, encostando minha cabeça em seu ombro. E você tinha razão. Mas o melhor é que ainda estamos apenas começando. Olhei para o horizonte, sentindo uma paz que eu não experimentava havia anos. Ali, cercada pelas videiras e pelas estrelas, senti que finalmente havia encontrado meu lugar. O vento frio soprou suavemente, mas dessa vez não trouxe dúvidas ou receios. Apenas a certeza de que o amor que construímos era mais forte do que qualquer obstáculo. E enquanto o silêncio da noite nos envolvia, uma coisa era clara: o futuro era nosso, e estávamos prontos para enfrentá-lo juntos.